Olá pessoal, sou Antônio Marques, Engelpan Engenharia Acústica, e na live de hoje nós vamos falar sobre barulho no carnaval, alegria ou tristeza. Estaremos abordando a problemática do ruído envolvendo o carnaval, bem como métodos de controle e minimização dos impactos gerados pela poluição sonora. E o nosso entrevistado, ou quem vai compartilhar comigo aqui, essas informações, para poder levar até vocês, é meu amigo Fábio, engenheiro da FEST Consultoria, tá? De Londrina. Prazer, Fábio, tudo bem? Opa, boa noite, Antônio Marques, tudo bem? É um prazer estar batendo um papo contigo mais uma vez aí, né? Hoje nós estamos na quarta live, é isso? Quarta live. Confesso que o tempo anda meio escasso, né? Difícil programar isso, mas estamos aí. A gente foi conversando. Teve um período aí de recesso de final de ano, e aí a gente alinhou para poder fazer esse bate-papo aí, né? Da questão do carnaval, que é uma questão importante, né? Na verdade, pessoal, como surgiu a ideia de nós fazermos essa live referente a esse tema, né? Nós estamos numa época onde é muito propício agora, né, os festejos de carnaval, né, que são as escolas de samba, os trilhos elétricos, as marchinhas de carnaval, né, e onde todo mundo se solta para poder extravasar um pouquinho e comemorar o carnaval. E aí, eu e o Fábio conversando sobre isso, nós procuramos enxergar o outro lado, né, que são aquelas pessoas, né, que não estão no carnaval, diretamente no carnaval, mas indiretamente elas acabam sendo influenciadas, sendo afetadas pela a intensidade, pela pressão sonora, ao qual é gerado durante, né, essa época de carnaval. E aí foi onde chegamos a essa live, né, Fábio, onde nós resolvemos compartilhar um pouquinho para vocês aí, né, de como amenizar, né, de como solucionar, de algumas ideias, soluções, para que você possa também, né, conviver com o carnaval sem ser tanto atingido por ele. Não é isso, Fábio? Exatamente. Hoje existem várias formas, né, vários métodos de engenharia que dá para minimizar esses impactos, né? Então, o nosso objetivo hoje é passar alguns métodos, né? Então, existem métodos relacionados à parte de medição, existem métodos relacionados à parte de controle, na própria fonte sonora, a gente vai explicar, isso é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida a nível mundial. Existem métodos de controle relacionados à simulação, a simulação computacional, e existe também os métodos de controle que estão diretamente relacionados aos elementos construtivos, né? Principalmente o caso das janelas acústicas, né, Antônio? Que o elemento mais frágil da construção são as esquadrias, né? Porta e janela. Assim, Fábio, isso aqui é só um spoiler, né, do que está por vir, né, durante essa live, mas antes, eu sei que a gente já é figurinha carimbada, talvez o pessoal já está acostumado a nos ver aqui e conhece, mas também tem aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, né, e que gostariam de saber um pouquinho sobre a gente. Então, primeiramente, eu queria me apresentar. Eu sou Antônio Marcos, né, sou engenheiro, sou responsável pela Engelpan Engenharia Acústica, a qual é responsável pelo atendimento aos clientes SOS Ruído, Atenuação no Centro-Oeste, Goiânia, Distrito Federal e região, né? E já estou com a Atenuação há mais de 15 anos. Então, já há mais de 15 anos, proporcionando silêncio e qualidade de vida, né, aos clientes que nos procuram. E eu queria também, né, Fábio, que você se apresentasse, né, para que o pessoal pudesse conhecer um pouquinho também de você e do seu trabalho. Meu nome é Fábio, eu sou de Londrina, Paraná,
E a minha caminhada, ela iniciou na área industrial, né? Então, eu sempre atuei na área industrial. Eu comecei como técnico de segurança do trabalho na indústria e posteriormente, em decorrência dos problemas na área industrial, que basicamente, de uma forma geral, ou está diretamente relacionado ao calor, é um barracão muito quente, ou está diretamente relacionado ao ruído. Máquinas muito ruidosas, muito barulhentas no âmbito industrial. E a partir dessa percepção, eu comecei a ingressar na área da acústica. Aí eu fui fazer engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, me especializei na área de projetos de acústica, fui fazer um mestrado fora de Londrina, no interior de São Paulo, na área de engenharia, e agora eu retornei para a graduação de engenharia mecânica, né? Então, finalizo em junho agora a graduação de engenharia mecânica, e eu tenho atuado muito com a parte de medições e projetos, na área de acústica, na área de edificações, na área de vibração, e também sou credenciado da Atenuação, que é uma empresa já bem consolidada no mercado nacional, no desenvolvimento de esquadrias de alta performance. Então, a gente tem esse credenciamento aqui na região de Londrina, vendendo, né, as janelas, vendendo portas, entre outros materiais aí ofertados pela empresa, né? E o nosso trabalho é tentar conscientizar, né, a população de uma forma geral, né, os empresários, os construtores, os incorporadores, as pessoas de uma maneira geral também sobre a importância e os impactos negativos que o ruído, de uma forma geral, pode gerar, né? Pode causar. Perfeito. A gente pode começar, Fábio, até mesmo falando da problemática, né? Que é contextualizar isso, né? A questão do barulho, como que isso aí, né, tem incomodado as pessoas no dia a dia, como que isso, né? Como que as pessoas vão conviver com isso, porque agora é uma época, Brasil, né, o Carnaval é um dos eventos dos maiores eventos, né, do Brasil, é o Carnaval, né, e onde as pessoas, né, tiram esse tempo para poder divertir, né, descansar um pouco e até mesmo extravasar um pouco a energia. Mas também, paralelo a isso, tem outras pessoas que tiram esse feriado prolongado também para poder descansar um pouquinho, né, a cabeça do trabalho, das atividades, e ficar um pouco mais com os familiares, né, e como conviver, né, com essas duas realidades aí, né, sem que nenhuma possa interferir, atrapalhar, incomodar tanto a outra. Esse é um grande desafio, né, é um grande desafio porque como você comentou, né, de um lado é um evento já histórico, é um evento já consolidado, não só na questão Brasil, mas isso a nível mundial, né? Então, é muito difícil você equacionar isso. Por um outro lado, você tem as pessoas que são afetadas, né, de uma forma negativa pelo ruído gerado por um trio elétrico, por caixas de som, pelo barulho mesmo gerado ali né, toda aquela movimentação do carnaval. E aí vem a questão, né? O que pode ser feito para minimizar isso, né? Então, é uma problemática, a gente sabe. Tem pessoas que são mais sensíveis ao ruído, a gente que estuda isso, né, tem esse conhecimento, às vezes fala, mas aquela pessoa do apartamento de cima é um xarope, ele não pode ouvir um barulhinho. Não é bem assim, né? A gente ouve muito isso, né, Antônio Marcos? Essa pessoa, ela implica com tudo, né? E é uma questão recorrente, mas a gente sabe, né, que tem todo um aspecto
técnico e científico por trás disso, né? Não é uma situação que a pessoa é chata ou a pessoa é cheia de frescura, como a gente ouve falar, não é bem isso. A verdade é que existe sim a perturbação, são efeitos fisiológicos, psicológicos, que pode levar uma pessoa à depressão, pode levar uma pessoa a ficar tomando medicamentos controlados, então é algo muito sério e grave. Então esse tipo de problema precisa ser apresentado para a população, né? Precisa ser conscientizar a população de uma forma geral. Mas aí a gente tem uma questão da própria história, né? A própria história. O Antônio Marcos estava comentando aqui, antes da gente começar a live, né, sobre essa questão do tombamento histórico, né? Que algumas prefeituras, né, como você comentou lá, uma reportagem que saiu, Antônio, das prefeituras. Então, só para contextualizar, né, isso aí eu achei interessante. Eu estava vendo uma matéria onde as cidades históricas, como Ouro Preto, né, a prefeitura tomando algumas iniciativas para poder preservar o patrimônio. Como? Adquirindo e colocando medidores de pressão sonora nas janelas, como decibelimímetro, sonômetro, para medir a intensidade, né, ou a pressão sonora que chega até as janelas daquelas edifícios, né, que são tombados pela União, para evitar que a pressão sonora abale a estrutura, como movimentação do telhado, né, as esquadrias, né, para que o barulho ou a pressão sonora não venha afetar aquele patrimônio, né, que é tombado e que tem que ser preservado, né. Então, isso é uma medida também tentando conciliar o que? A festa, mas também com a qualidade do patrimônio ali em questão, né. Então, eu achei isso bastante importante, porque às vezes a gente acha que o barulho, né, incomoda só as pessoas, ou só as pessoas vão estar sendo prejudicadas. Também, mas também no local histórico, como Ouro Preto, por exemplo, ali também tem algumas estruturas ali que fazem parte do patrimônio da União, né, da Unesco, né, e isso não pode ser danificado, né? Então, além da preocupação com o ser humano, também tem a preocupação com as estruturas, né? Que eu achei bastante interessante, sabe? Isso é uma tendência, né? É uma tendência porque é uma problemática, né? A gente fala assim da questão estrutural, realmente existe esse impacto, né? Essa semana passada mesmo eu tive fazendo uma análise de vibração ambiental em decorrência de detonação em uma pedreira. E assim, algo, confesso que eu nunca tinha participado, viu, Antônio Marcos? É algo bem assim interessante e ao mesmo tempo preocupante, né? Porque no momento que aconteceu a detonação, você sente que o chão ele treme mesmo, ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então é um impacto muito violento. Então o nosso trabalho foi medir essa vibração que ela é propagada, né, de forma de uma onda, né, de uma explosão. E aí tem os limites, né, o que pode causar dano na estrutura, o que pode causar incômodo na população. Então é um estudo de impacto. Então, isso vem crescendo. Quem que falava há tempos atrás que ia fazer medição de vibração numa pedreira ou numa mineração, né, ou relacionado à questão de um patrimônio histórico? Então, essa é uma temática que ela vem crescendo muito, né? E teve uma discussão também recente, que inclusive o Antônio Marcos também acompanhou isso aí, que está diretamente ligado à mudança de plano diretor, mudança de zoneamento. Então, teve algumas cidades aí, São Paulo, entre outras, que estavam com um projeto de aumentar os níveis de pressão sonora em determinadas áreas, né, de zoneamento, que
essas zonas, né, que são as zonas industriais, as zonas comerciais, as zonas residenciais, rurais, elas estão diretamente ligadas num plano diretor. Então, para cada área de zoneamento, você tem um determinado limite, né, de pressão sonora. Isso gerou uma polêmica muito grande, né? Aumentar os níveis de pressão sonora em determinadas regiões para 70 até 80 decibéis, que são valores assim, do ponto de vista de conforto acústico, são valores extremamente preocupantes, né? Isso aí que você está falando, Fábio, hoje, né? Hoje eu tive a oportunidade de atender um cliente em Goiânia, que ele, preocupado com essa mudança nos níveis, né, de pressão sonora, que a legislação local aumentou de 60 para 80 decibéis. E ele já preocupado com essa intensidade de ruído, né, principalmente que ele já está sendo afetado já com o valor atual. Já com a mudança, ele já preocupado, ele já me procurou, né, solicitando uma solução acústica para que a gente possa ajudar ele a conviver com o barulho que já o incomoda e com certeza vai incomodar mais ainda, né? Então isso é uma realidade, né? A gente, coincidentemente, eu acabei de atender, né, uma pessoa relatando esse fato hoje, né? Então, assim, isso é algo que no dia a dia as pessoas vão começar, né, a ouvir mais sobre esse tema, vão começar a se incomodar mais e procurar formas de solucionar, né? E até eu tenho aqui o meu amiguinho aqui da tela, que o adereço dele está aqui, ó, que muitas pessoas vão ter esse acessório aqui, vamos começar a adquirir, né? Para que é um mascote, uma forma de poder conviver, né, com o barulho aí, né? Isso aqui pode ser uma solução, né? Você sabe que tem uma célebre frase do Robert Koch, né? Aquela do bacilo do Koch, que ele comentou que a gente vai ter que tratar a poluição sonora como nós tratamos as chagas existentes, né? Cólera, entre outras pandemias. E, infelizmente, esse momento está chegando já. Porque a gente que trabalha diariamente com isso, a quantidade de reclamações que você recebe de apartamento, de casas geminadas que são conectadas, né? Às vezes a fundação está conectada uma conexão com a outra, então a vibração ela vai passar estrutural e a pessoa entra em colapso. Literalmente surta, né? Então, infelizmente, a gente está chegando num momento que vai ter que tratar a poluição sonora como você combate uma pandemia, né? E assim, Fábio, é interessante como que é a questão do barulho, né? Você falou sobre o deslocamento ali do ar, né? Com a explosão da pedreira, né? Sim. Então, a explosão, o deslocamento do ar gera uma pressão que chega até, né, a pessoa, ou até o ponto de medição, e ali você consegue diagnosticar, né, a intensidade que aquilo chegou e o estrago que aquilo pode causar. Exatamente. Né? E pensando nisso, a gente conversando em off, se você puder até mostrar, né, como que isso é medido, né, porque é importante isso. Por que eu digo? Eu atendi uma cliente, sim. Hoje eu atendi uma cliente, que é algo muito normal, o que ela me relatou. Ela, preocupada com a questão do barulho, ela adquiriu as janelas e fechou todo o apartamento para que ela pudesse ter silêncio, né? Não ser incomodada tanto com a intensidade do barulho que estivesse chegando até ela. Só que ela
me relatando hoje que as janelas, né, resolveram o problema do barulho que estava chegando até ela pelas janelas, mas agora ela estava sentindo incomodada pelo barulho que vem de cima. Então, assim, e esse barulho que vem de cima já não é referente à pressão sonora, mas sim estrutural, né? Que é algo que é mais complicado de medir, de solucionar, né? Porque a estrutura já pronta, né? O esforço para resolver isso é muito grande, pode ser que não resolva. E esse instrumento que você me mostrou anteriormente serve até para poder diagnosticar a intensidade desse barulho que chega em cima, né, da casa da pessoa. Pode ser. O que acontece, Antônio Marcos? É muito comum a gente receber algum tipo de chamada, vamos colocar assim, né, uma demanda de ruído de impacto. Ou seja, o morador está no apartamento de baixo e reclama do morador do apartamento de cima. Né? Isso. Principalmente por andar, arrastar móveis, cadeiras, enfim. E aí a pessoa que está no apartamento de baixo, eu vou colar uma espuma no teto. Né? Eu vou fazer uma parede, né, colocar um drywall no teto. Não vai resolver. Né? Porque a intervenção ela tem que ser feita no piso do andar superior. Né? Se não tiver essa intervenção, né, da desconexão de rodapé, desconexão da estrutura, não vai resolver. Pode acontecer de minimizar, mas não vai resolver. Então, isso é um outro problema que vem acontecendo. Quando você falou essa questão da vibração, aqui a gente tem dois equipamentos. Ó. Esse aqui é um equipamento que ele mede vibração, mas ele mede a vibração ocupacional. A vibração, por exemplo, que um trabalhador está exposto. Vamos supor, o cara está dirigindo uma empilhadeira. Então, eu consigo mensurar a vibração que passa da empilhadeira para o corpo desse trabalhador. Já esse outro equipamento aqui, ó, ele é um medidor de vibração também. Tá? Só que a sensibilidade dele é extremamente diferente desse aqui. Certo. Tá? Então, esse aqui tem uma sensibilidade bem mais baixa, ou seja, ela vai registrar níveis de vibração que são mais baixos. Então, você tem aplicações diferentes. Então, nesse caso específico, claro que depende também da construção, depende de uma série de fatores, é possível você fazer a medição de vibração, sim. Né? Que a partir do momento que a pessoa do andar de cima arrastou, aquilo vai sendo propagado, né, pelo concreto ali, pela alvenaria, e por isso que chega na residência, no apartamento de baixo. Então, hoje nós temos tecnologias, né, que você pode fazer essa análise de impacto, né, como você comentou, por exemplo, numa situação de loteamento, né, que vai passar um rolo compressor, ou alguma máquina pesada, e vai vibrar e vai danificar a estrutura, o muro lá do vizinho, a parede da casa. Então, metrô, exatamente, as obras de metrô, enfim. Então, são tecnologias avançadas, né, tecnologias de ponta que é possível fazer esse tipo de avaliação, né, esse tipo de avaliação. Falar em tecnologia, você também comentou comigo em off sobre um lançamento, né, se eu não estiver enganado, de um aparelho que você coloca para controlar a emissão de pressão sonora gerada dentro de um ambiente festivo, né? Vamos supor, uma mesa de som. Né? Isso, você pode falar sobre isso? Isso também são tecnologias que elas vão surgindo. Se você observa em países europeus, essa tecnologia ela já é bem difundida. Né? Então, aqui no Brasil,
Inclusive, a gente vem, aos poucos, difundindo esse tipo de tecnologia. Nos projetos que a gente desenvolve, projeto de acústica, ultimamente, confesso que eu tenho aparecido bastante projeto de balada, sabe? Certo. Tribuna, gastrobar, pub, essas coisas aí, né? Mais relacionado à balada. E aí, o que a gente tem que tomar um certo cuidado? Se você projeta os elementos construtivos para suportar internamente, vamos pegar um exemplo, 90 decibéis, então você vai ter lá uma parede, sei lá, com uma placa performa de 12,5, mais uma lã, mais a parede, ou vai fazer um espaçamento maior, com montante maior, montante menor, enfim, você vai atingir um determinado RW, né, que é o índice de atenuação ponderado. Certo. Né? Aí você projetou tudo certinho para suportar 90 dB interno. Por quê? Aí você vai ter a parede, né, ou o forro, ou os elementos construtivos de uma forma geral, as esquadrias, e lá fora você vai ter um nível, um determinado nível de pressão sonora que pode chegar, porque nós temos uma lei específica para isso, né, que é a NBR 10151. Apesar de ser uma norma da BNT, ela tem força de lei. Tá? Porque está citado na Constituição Federal, aí vem descendo, desdobrando, que a gente chama de pirâmide de Kelsen, até chegar na resolução CONAMA. Então, a NBR 10151, ela pode fechar uma indústria, ela pode fechar um bar, ela pode fechar uma igreja, ela pode fechar uma boate. Então, você tem um limite que pode chegar na área externa, correto? Correto. Se você projetou lá, Antônio, 90 dB, ok. Aí o DJ chegou e torou a mesa de som. Empolgou. O que você vai fazer como projetista? Fica complicado, né? Porque você projetou 90, o DJ empolgou, torou o som 95. O que você projetou não conseguiu atenuar o suficiente para que lá fora fique dentro do preconizado pela norma. Né? Certo. Então, hoje, existe uma tecnologia chamada de limitador sonoro, que você instala esse dispositivo na mesa de som, né? E o próprio dispositivo ele vem com um microfone, e aí você pode fazer alguns cálculos de propagação sonora por meio desse microfone, né? Então, até usar, por exemplo, a lei do inverso do quadrado da distância, né? Que à medida que você dobra a distância, reduz o ruído, aí tem que ver se é uma fonte pontual ou linear, normalmente pontual, né? Então, você pode fazer esses cálculos matemáticos e falar, olha, vai chegar lá fora X dB, que é o que a norma determina. Então, com esse limitador instalado na mesa, você vai fazer essa regulagem do som por meio desse microfone, vai fazendo esses cálculos de propagação, de distanciamento, regula, trava e bloqueia. Aí o DJ chegou empolgado, tá lá, você fez um projeto 90 dB interno. Ah, mas eu quero um projeto para 100 dB interno. Poxa vida, é muita coisa. Aí você vai ter que ter massa, densidade, isso aí vai praticamente tornar inviável, né? Porque a gente sabe, casa noturna sempre está com um recurso escasso. E aí você instala esse sistema, esse limitador, e aí o DJ vai aumentar o som. Automaticamente vai reduzir esse som ao nível que está programado para que fique dentro do determinado pela norma no lado externo, entendeu? Então é uma tecnologia. Você determina um valor de corte, certo? Uhum. Por mais que o DJ aumente, ele nunca vai passar aquele valor de corte determinado pelo componente. Ele vai aumentar, mas vai reduzir gradativamente. Essa é uma coisa bastante interessante, né, Fábio? Porque o que acontece? Garante é igual um velocímetro, né, de um veículo, né? Você nunca vai passar da velocidade e com isso você vai evitar problema de autuação, não vai estar incomodando a vizinhança
e vai poder, né, a casa de show noturno, seja ela o que for, funcionar normalmente sem interferência de fiscalização, né? A questão do velocímetro que você falou é exatamente isso. Você tem empresas, principalmente empresas que têm uma frota muito grande, que elas instalam um limitador de velocidade, né? Então, o cara mesmo pisando ali no carro, o veículo ele não vai passar de uma determinada velocidade, né? Então, o conceito ele é bem parecido. E aí é uma forma de você garantir, né? E outra coisa também que acaba indiretamente ajudando também, Fábio, é porque quando você limita também a intensidade aí do ruído internamente, você também está cuidando também da audição daquelas pessoas que estão participando naquele evento e que, sem perceber, né, começa a ser atingido por uma pressão sonora muito maior do que a audição humana, né, pode suportar, né, e sem ela perceber, ela vai perdendo a audição só no tempo, né? Porque você tem essa outra condição também, que é a pessoa que está lá participando, né, que está lá na diversão, curtindo, que aí, dependendo dos níveis de pressão sonora na área interna, isso aí pode causar trauma acústico, rompimento de tímpano, surdez temporária, né? A pessoa muitas vezes chega de uma balada dessa, parece que tem uma abelha dentro do ouvido, né? Então, isso são problemas decorrentes de exposição a elevados níveis de pressão sonora, né? Assim, Fábio, isso aí tudo está relacionado, né, com as tecnologias. Com certeza isso não vai parar, né, e isso, a tendência é só melhorar, né? E em relação ao mapa acústico, né, o que você pode nos dizer em relação a isso? Então, essa é uma outra ferramenta também tecnológica, que é uma ferramenta fantástica de previsão. Então, por exemplo, é possível você pegar um trio elétrico, tá? Simular um trio elétrico, por exemplo, numa avenida por onde ele vai passar. Então, você pega aí a cidade, como você citou, Ouro Preto, né? Ouro Preto. Salvador, Rio de Janeiro, sei lá, grandes centros. Então, é possível eu simular, por meio de um software de simulação computacional, os níveis de pressão sonora gerados e o quanto que pode chegar nas imediações, entendeu? Então, certo. É um mapa que, fazendo uma analogia bem simples, ele fica parecido com aqueles mapas que a gente vê no jornal, mapa de calor, né? Sabe quando tá mapa de calor. Isso. O futebol mostra muito isso, né? O mapa de calor, onde o jogador correu, né? Isso. Então, é possível. Então, você bota ali, não está acontecendo no carnaval nada. Colocou o trio elétrico, qual é a potência sonora, quantas caixas, né? Que tipo de caixa. Então, você faz o input desses dados no software e, inclusive, você pode simular com uma fonte móvel, né? Como um trio elétrico, porque o trio elétrico, ele percorre, né? E no programa, certo, você também pode colocar como uma fonte móvel. E aí você consegue perceber o impacto que isso vai gerar nas mediações, né? Porque tem muita gente que gosta, mas, por um outro lado, tem gente que não gosta, né? Então, é uma outra ferramenta, são novas tecnologias. Então, se a gente somar projeto, limitador, mapa, você tem várias tecnologias, as medições, né, que são fundamentais também, né? Você tem várias tecnologias que é possível a pessoa ter uma diversão, né? A gente fala, no caso de carnaval, né, a diversão, mas pode ser a questão também religiosa, né? Uma igreja, independente, né, se é uma igreja evangélica, uma igreja católica, enfim, que pode ter problemas também com som, com perturbação do sossego.
Então, a gente está focado aqui na questão carnaval, né? Trio elétrico, mas existem outras demandas também, principalmente na área industrial, né? É muito comum mercados, compressores, sistemas de refrigeração, sistemas HVAC, né, que a gente chama dentro da mecânica, que é o sistema de refrigeração. Então, por aí, é um mercado, assim, muito extenso e problemático. Problemático, né? Bom, o interessante, né, é que, falando, né, de mapa acústico, monitoramento, zoneamento, plano diretor, né, todos esses temas que nós falamos está muito relacionado com o ambiente externo, né? Claro, nós estamos falando de carnaval, né? Onde o barulho ele é mais voltado para as ruas, mas também olhando, né, da dinâmica do lado interno, né, de quem está nos ambientes internos, também tem a preocupação também com aquilo que vai entrar dentro da casa dele, né? Então, quando nós falamos de mapa acústico, plano diretor, nós estamos falando de como que o barulho propaga em ambiente externo, aí, pelas ruas, as edificações, mas agora trazendo para o ambiente interno, para aquela pessoa que está dentro da casa, né, ou está querendo assistir seu televisor, ouvir uma boa música, ou estudar, ou até mesmo descansar, né? Como que nós podemos ajudar ou fazer com que essa pessoa possa, né, ter o seu momento, né, de descanso silencioso, sem tanto incômodo, sem tanta pressão ao seu ouvido. Esse também é uma outra questão, porque até então a gente falou da área externa, né? Realmente é possível você tratar, né, fazer um controle, até porque também existem algumas cidades, Antônio, que alguns eventos, né? Por exemplo, você pega Londrina, Londrina agora em abril vai ter a Expo Londrina, que é uma exposição, tem um parque de exposição, um local aberto com vários shows, acho que são 10 ou 12 dias de shows, todos os dias. Para quem está curtindo, é uma maravilha. E para quem mora ao lado da exposição? Né? Claro, a gente sabe, né? Tem uma movimentação financeira, o pessoal acaba alugando a própria garagem para carro. Então, tem uma questão de girar ali, né? A parte financeira. Mas, por um outro lado, e essa questão? Ninguém nunca parou para pensar a poluição sonora, o problema que isso causa, né? Mas já existem formas de monitoramento, de medições, isso já está sendo exigido, né? Tem que fazer vários pontos de controle, enfim. Mas quando a gente trata da área interna, né, a pessoa quer assistir lá uma televisão, um programa, ouvir uma música, a gente também tem algumas soluções específicas da área de engenharia acústica, né? Uma solução bem difundida, mas ainda com uma certa resistência por parte da população, até por falta de conhecimento técnico, né? São as janelas acústicas, que é uma forma de você exercer também um controle sobre o ruído, né? O ruído aéreo, não o ruído estrutural, né? Que fique bem claro isso. Não adianta você... Só pegando um gancho, dá para ver um parênteses aí, você falar um pouquinho, né, do ruído aéreo e também do ruído estrutural, porque é importante, né, para que as pessoas, né, se identifiquem, né, com qual o barulho que está, o ruído que está chegando até. Porque se você, vamos pensar assim numa casa, né, você tem o trânsito, vamos pensar num trânsito leve, tá? Se a gente pensa num trânsito pesado de pavimentação, com máquinas pesadas, aí você tem o ruído aéreo e até o próprio estrutural, que é a vibração. Mas vamos pensar num trânsito intenso, mais leve, né? Então, esse ruído é um ruído aéreo. O cachorro latindo é ruído aéreo, porque ele vem pelo ar, né? O ruído do vizinho do apartamento de cima pode ser um ruído aéreo, se você ouve a televisão,
ouve a pessoa falando, e o arrastar de móveis, o andar, né, isso aí já é um ruído estrutural, né, porque ele vibra pela estrutura e acaba sendo propagado para a área inferior. Então, essa é uma diferença básica. Por exemplo, em boates, né? Agora eu estou finalizando um projeto de um gastrobar que normalmente a gente desacopla o palco, né? Então, o palco com bateria, a gente faz um projeto com sistemas de amortecimento, né? Ele fica um palco elevado, então você tem os amortecedores, porque aquela bateria, ela, além de gerar o ruído aéreo, né, que vai direto ali para as paredes, esquadrias, né, para o ouvido das pessoas que estão ali curtindo, mas você tem o ruído estrutural também. Então, é basicamente uma regra nos nossos projetos. Claro que a gente avalia o entorno também, né, mas é uma forma de você minimizar os impactos. Então, a gente projeta ali, daí tem um dimensionamento, né, espaçamento desses amortecedores, por carga, enfim. Então, é uma forma de você atuar, né? Então, as janelas, elas vão resolver o problema do ruído aéreo. Então, que vem por onde? Vem pelo ar, né? Que é, digamos aí, eu acho que é a maioria esmagadora dos problemas, né, Antônio Marcos, de demandas que chegam aí é relacionada à parte de ruído aéreo, né? E assim, é importante, Fábio, também, assim, explicar para as pessoas que, assim, não é qualquer janela, né? A janela, para ser considerada acústica, ela tem alguns critérios que tem que ser levado em consideração, como o nível de redução de ruído, né? Exatamente. Porque, o que a gente vê muito, né? As pessoas, por desconhecer, né? E outras, por aproveitar, né, dessa oportunidade que as pessoas não conhecem, acabam vendendo, né? E as pessoas adquirindo um produto, né? Que fora, né, dos padrões, né? Mas que é comercializado como acústico. E às vezes a pessoa adquire, investe, né, desse produto, e depois ela fica decepcionada e acaba achando que todas as janelas acústicas são iguais, né? E uma janela, para ser considerada acústica, ela tem alguns critérios, né, que até é por isso que nós trabalhamos e gostamos muito da forma como a SOS Ruídos e Atenuação trabalha, né, que é realmente aquele negócio, mata a cobra e mostra o pau, né, Fábio? Todas as janelas são certificadas, laudadas, que garantem que realmente aquilo que é ofertado à população, né? Você até está com um corte de um modelo aí, né? Você pode falar um pouquinho sobre? Exatamente. Eu sei que você tem alguns aí também, viu? Esse aqui é como se fosse vou pegar aí um corte da engenharia, né? Quando a gente pega um projeto lá e faz os cortes. Então, você pode perceber que é uma janela extremamente robusta, né? Então, todas essas câmaras internas aqui, essas câmaras de ar, elas são milimetricamente projetadas para fazer com que o som ele vá perdendo energia física, né? Ela é de alumínio, então é uma janela pesada, porque o que isola é massa e densidade e peso. Isso não adianta a gente tentar trabalhar de forma contrária às leis da física. Aí eu vou colocar uma espuma aqui e vai isolar. Não vai isolar, né? O que isola é massa, densidade e peso. Então, essa janela aqui, vocês podem perceber, ó, todas essas câmeras, né, elas auxiliam no índice de atenuação, né, devido à perda da energia física, dos níveis de pressão sonora, o ruído. Se eu tirar aqui, ó, vocês vão perceber que tem umas escovas, né, internas, ó, umas escovas internas, que elas vão ajudar também na vedação. Porque uma das regras básicas da acústica é não ter fresta, né, Antônio? Esse alumínio, Fábio, eu consigo esse alumínio em qualquer lugar? Como é que é? Se eu quiser fazer uma janela dessa, eu consigo? Como é que é isso?
Olha, eu já tive Tem outra pergunta que eu queria fazer. E se eu pegar esse alumínio, você falou em massa, e se eu preencher ele aí com alguma coisa pesada, isso resolve? É porque isso é uma dúvida, né, também que as pessoas têm, que perguntam bastante. digamos assim, pode auxiliar, mas não vai resolver, porque você tem outros elementos, né, que estão diretamente condicionados ao projeto de acústica, ao projeto de engenharia, que, na verdade, esse alumínio aqui, ele contém mais peso, né, do que, digamos aí, as janelas normais, né? Então, tudo isso influencia. Além dessas escovas, né? Além dos vidros duplos, nesse caso, que contém espessura diferente. A espessura diferente e uma câmara de ar aqui é justamente para aumentar o índice de atenuação, e a espessura diferente é para evitar o efeito de ressonância. Porque todo elemento construtivo, a placa de drywall, o vidro, né, a alvenaria, o bloco de concreto, fisicamente ele vai ter uma determinada área que ele entra, ele acaba perdendo, né? Existe uma curva na literatura científica que mostra onde acontece uma perda significativa do índice de atenuação, justamente por esse efeito. Então, quando a gente trabalha vidros, no caso duplo aqui, espessuras diferentes, é justamente para evitar esse efeito, porque aí o ruído ele vem, ele acaba entrando na mesma faixa de frequência e passa. É semelhante quando você já tentou ler um livro no carro ou ônibus em movimento. Terrível. Não é ruim? Uma sensação bem ruim. Tem gente que dá tontura, passa mal, enjoo, né? Porque o nosso corpo humano, ele também tem uma frequência natural de vibração, sabia disso? Né? Uma frequência natural de vibração? Opa! Caramba! Os olhos têm, sim. Isso tem vários. Por isso que ocorre esse problema da pessoa se sentir muito mal, né? Porque você tem uma frequência natural e aí onde gera esses problemas de desconforto. Né? Isso aí seria o mesmo? Tem uma certa frequência, o tórax, né? As pernas. Isso aí seria a mesma coisa, Fábio, do que a mesma sensação de que quando eu fico na frente da caixa de som e a caixa de som começa a bater, o meu coração dispara, algo... Exatamente isso aí. O pessoal poder entender. Exatamente isso. Exatamente. Então, essa questão da espessura diferente não é só de vidro, tá? Pode ser de parede também, placas de drywall, né? Que também pode entrar em ressonância, justamente para evitar essa problemática. Então, isso aqui são características de uma janela acústica, além da sílica aqui, né? Para evitar a umidade, né? Então, aqui você tem elementos, né, construtivos de engenharia que caracterizam como uma janela acústica. Uma vedação, né, aqui na parte para poder fechar. Então, não é simplesmente comprar um alumínio, né, e falar, eu vou fazer uma janela acústica. Até porque esse tipo de janela ela é testada em laboratório de acústica de última geração, no própria fábrica da Tenoscom. Né? Assim, Fábio, se eu olhar lá na internet, fora no Mercado Livre, né, e lá eu acho muita janela. Aquelas janelas são a mesma coisa que essa janela. Se eu comprar, eu também vai estar solucionando o meu problema de barulho. O que você pode me dizer em relação a isso? Ou não é a mesma coisa? A única forma hoje de você conseguir garantir o isolamento acústico de um elemento construtivo, pode ser uma porta, pode ser uma janela, pode ser um bloco, uma parede. A única forma é você ensaiar isso, medir. Eu posso projetar por meio de equações matemáticas, né? Falar, vai atingir um RW que é o índice de atenuação, né? Que a gente já comentou, um RW de 35. Tá, isso é o que eu projetei e calculei.
Agora, quando você vai instalar isso, né, aí é outra questão, né, porque vai depender do volume, vai depender do tamanho da parede, então são muitos fatores que influenciam diretamente. Aí entra a questão do ensaio, porque o ensaio de acústica, em laboratório ou até mesmo em loco, é a única forma de você atestar o índice de atenuação de um determinado material. Não tem outra forma, né? Por isso que quando a gente estava conversando daqueles ensaios da NBR 15575 lá, é a única maneira. O cara projetou a parede, vai reduzir 40, mas vamos ver lá quanto que... Olha, aqui no ensaio está reduzindo 38. É tolerável até, né? 2 dB, depois de instalado, tudo, né? Então, você comprando uma de Mercado Livre, tem que exigir o laudo de ensaio acústico. Se não tiver o laudo, não tem como você garantir que aquela janela vai isolar. E assim, Fábio, na minha fachada, qual que é o ponto mais frágil da minha fachada? Na fachada são as janelas, né? Acusticamente, né? Por isso que quando você... um dos ensaios da NBR 15575 é um ensaio de fachada. Né? Porque você tem a parede e você tem a janela. Ou seja, você tem materiais combinados. E normalmente a esquadria traz tudo para baixo. Na atenuação. É por isso que as pessoas reclamam que o barulho está entrando pela janela. Pela janela, exatamente. Por isso que as pessoas reclamam. Mas por onde entra o barulho? Entra pela janela, porque é o elemento mais frágil. E uma coisa que é importante assim, de se entender, né, Fábio, é que, assim, a janela acústica, para que cada pessoa tem uma percepção de barulho e um limite, né, até onde ela pode ir. Né? Tem muitos casos que você tem o casal dormindo no mesmo local, na mesma cama, um super incomodado com o barulho e o outro tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Né? Não sei se você já pegou alguns casos. Sim, assim. É muito comum, é muito comum. E o que acontece? Por isso que na hora de você apresentar ou desenvolver uma janela para o cliente, você precisa entender qual é o tipo de barulho que mais o incomoda, né? Porque, assim, as janelas, elas são desenvolvidas, né, de acordo com o tipo de barulho que se deseja reduzir ou atenuar, né? Se você não tem essa informação, não interroga o cliente para entender qual o tipo de barulho que está o incomodando, você pode desenvolver um produto que não vai de encontro ao que se aguarda, né? Ao que se espera daquele cliente, né? Por isso que é importante, né, você entender e conversar com o cliente, saber qual é o barulho, o que é que está o incomodando, para que você possa ser mais assertivo no momento de você ofertar o produto, né? Porque nós não trabalhamos com produtos prontos, né? Nossos produtos são fabricados e desenvolvidos sob medida, né? E isso é o que faz toda a diferença na hora da gente projetar e atender o cliente, né? Exatamente, Antônio Carlos. Tudo isso que você falou é fundamental, porque você precisa ter esse bate-papo inicial, né, com o cliente para explicar. Né? E a gente sabe, na prática, tem muitos problemas. Né? Eu já vi pessoas contratar vidraceiro para fazer janela acústica e não resolveu, jogou o dinheiro literalmente fora. Eu já vi pastor de igreja ficar assistindo vídeo na internet e ficar colando lã de vidro, lã de rocha no vidro e fazendo drywall por conta e não resolveu absolutamente nada, jogou dinheiro fora.
Então, a gente tem muitos problemas relacionados a essa questão de deixa que eu mesmo faço, né? Deixa que eu mesmo faço. Isso aí está tudo relacionado ainda à falta de informação, né, Fábio? Eu peguei, semana passada, uma cliente, né, que ela estava adquirindo a janela acústica do pedreiro dela. Ela falou, não, meu pedreiro vai fazer a janela. Aí, como era um projeto muito específico, ele não tinha o know-how para poder desenvolver. E foi aí que ela entrou em contato com a gente, né? Então, aí eu fico imaginando, falei, caramba, olha só, né, como é que é, né? Assim, o pedreiro, né, que a especialidade dele, né, na verdade, é a construção civil, né? São atividades distintas, desenvolvendo uma janela acústica para atender um problema, né, de barulho, né? Então, o que é isso, né? É o desconhecimento, né, total, né, do que se espera, né? Porque, na verdade, ela ia gastar, né, ia perder bastante tempo, ia ficar frustrada e, no final, né, ela ia acabar tendo que recorrer até a gente para poder fazer algo que realmente ia solucionar o problema dela, né? Então, isso, o desconhecimento, a falta de informação, ela ainda é muito grande ainda no nosso meio, né? E eu acho, assim, que a gente ainda tem ainda um percurso muito grande ainda a percorrer, no sentido de passar as informações, orientar as pessoas, mostrar que tem solução, porque, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não conhece ainda uma janela acústica, uma solução acústica. Tudo isso que a gente está falando ainda é muito novo ainda para muitas pessoas, sabia? Realmente, viu, Antônio Marcos? Realmente, a gente se depara com essas questões, né, igual você comentou lá, de preencher a janela com algum tipo de material, massa, né? Eu já vi isso, né? Auxilia, você acaba aumentando um pouco o peso, a densidade, mas não é só isso, né? Você tem essas próprias câmaras de ar que a gente mostrou, elas são projetadas, né, de forma específica, né? Não é um desenho que foi criado de forma aleatória, né? Esse alumínio que você acabou de mostrar aí, né, o corte, é um alumínio que ele é patenteado, né, então você não consegue adquirir ele aí nas lojas, né, de alumínio para poder você fabricar a sua janela, né, porque na verdade só a Atenuação possui esse direito, né, de comercializar esse produto. E esse alumínio, ele é 700 gramas por metro linear, mais pesado do que o alumínio convencional. Então, quando você falou, né, da densidade, é por isso que ele tem um desempenho diferente do alumínio convencional. E você falando aí também do peso de preenchimento, eu atendi agora, no mês passado, uma cliente que o que aconteceu? Ela adquiriu uma janela e essa janela estava preenchida com massa, né? Massa, areia, né? O pessoal usou, vendeu a janela para ela. Ela foi abrir a janela, quando ela girou, a janela caiu no pé dela, a folha, que é uma janela de giro, né? Nossa, que ela abriu e a janela caiu no pé dela. Então, são os riscos, né? Que você acaba correndo sem saber por estar adquirindo um produto que não seja compatível com a qualidade, né, exigida pelas leis, pelas normas, né, para que você possa comercializar esse produto, né? Então, é um risco também que o cliente acaba correndo, né? Exatamente. E aí, Fábio, estudo de caso, né? Eu acho que você tem um case legal aí para falar aí para a gente aí, né? Que você tinha comentado com a gente aí em off, aí nos bastidores, né? Allianz Parque. Isso aí foi uma questão bem emblemática aí, né? Inclusive, quando eu estive na Atenuação,
visitando a fábrica, né, e fazendo alguns cursos específicos, encontros, né, inclusive agora vai ter a convenção, né, acho que agora em setembro, né, se não me falha a memória, setembro, né? Isso. É a convenção de todos os credenciados. Então, esse é um caso bem emblemático aí sobre os níveis de pressão sonora gerados pelo Allianz Parque na comunidade, né? Porque ali é palco de muitos shows, né? Jogos, gritaria, enfim, né? Os maiores problemas de som tá ali, aí como vai resolver? Vai demolir um parque daquele lá? Né? Como que vai fazer? E quando entrou o Ministério Público na jogada, a atenuação acabou entrando com vários projetos, né, de janelas específicas aí para os moradores, né? Então, esse foi um caso que basicamente a mídia não divulgou, né? Mas a gente que está ali no dia a dia, a gente sabe que foi um problema resolvido para o lado interno, né? Não do lado externo, né? E o que é legal isso aí, Fábio, esse case aí, é que, assim, cada caso foi uma solução, né? Para cada morador, para cada janela, para cada andar, foi um produto, um projeto diferente, né? Então, se não foi, pegou uma janela, vamos comprar lá uma janela padrão e sair colocando em todos, foi desenvolvido uma solução, um sistema acústico para cada unidade daquele prédio, né? Exato. Desde o último andar até a casa de máquinas, né? Porque até o gerador, ele também foi tratado para que pudesse gerar o mínimo ruído possível, né? Ali naquele ambiente, né? Foi um projeto muito legal, muito bom de se conhecer, né? E que serve também, né, para outros casos, né, parecidos, né? Então, às vezes a pessoa acha que tudo tem que ser janela vidro duplo, tudo tem que ser janela vidro triplo, não, tem que ser janela, sei lá, vidro quádruplo, né, sei lá, tem quantidade de vidros aí que a gente vê o pessoal comentando, né? E esquece que não é só vidro, né? Janela acústica não é só vidro. O vidro é apenas uma parte, né, da solução, né? Eu queria até, Fábio, assim, você tem muito conteúdo, muita informação legal, e o que eu vejo, assim, tem muitas pessoas com muitas dúvidas ainda, muitas perguntas que ainda não foram respondidas, e que, assim, seria legal, né, a gente um dia fazer um bate-papo aqui mais descontraído, só entre perguntas e respostas, tipo, o que eu poderia fazer? Selecionar aqui, né, algumas perguntas, as pessoas também que estão participando ou vendo a nossa live, podem sugerir, né, mandar aquelas dúvidas, né, para que a gente possa aqui, né, fazer uma live só de bate-papo, respondendo essas perguntas, sabe? Tipo, eu moro no 10º andar aqui e eu tenho muito barulho. Isso eu imaginava que quanto mais alto, menos barulho eu escutaria. Né? Por que isso está acontecendo? Como eu faço para resolver o problema do barulho do cachorro do meu vizinho? Né? São várias perguntas assim que surgem para a gente e que, de repente, valeria a pena a gente, né, reservar um momento, né, na sua agenda aí, para que a gente possa fazer esse bate-papo. O que você acha? Eu acho legal. A gente pode até fazer algumas enquetes aí também, uns insights, né, nas redes, juntando essas as dúvidas, né? Dúvidas do pessoal, daí a gente agenda uma live aí para fazer mais um bate-papo dessa questão aí, né, das dúvidas, né? Essa questão, eu moro lá no alto, eu achei que ia ter menos problema de ruído, eu tenho mais problema, né? E assim, importantes. Assim,
o que eu te digo? Nós temos pessoas tomando remédio antidepressivo por causa do barulho. Nós temos pessoas aí com problemas cardíacos, de ansiedade, sabe? Também causados por causa do estresse do barulho, que chega até elas. Problemas de relacionamento conjugal também, crise conjugal por causa da questão do barulho. Então, assim, são muitos os problemas que são gerados através do barulho, e talvez a pessoa nem imagina que tem como solucionar isso de uma forma mais simples e direta, né? Exatamente. Mas vamos programar, a gente faz esses insights aí, vai juntando, né, essas perguntas, e marcamos um novo bate-papo aí, com certeza. Então, Fábio, assim, a nossa live já está chegando ao final. Eu gostaria que você informasse para as pessoas que quisessem contratar o Fábio, a FEST Consultoria, né? Como que elas fazem? Também o que é a FEST, né? Quais são os trabalhos desenvolvidos pela FEST, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, eu deixei um bannerzinho rodando aí, né? Então, tem o meu contato, né? E o contato também do Antônio Marcos. 61 é o DDD de Brasília, 43 é o DDD de Londrina. Então, nesse bannerzinho aí, vocês conseguem fazer contato com a gente. Então, basicamente, a FAST Consultoria ela está sediada em Londrina, Paraná. Nós trabalhamos com venda de materiais acústicos, principalmente para condicionamento, baffles, nuvens, quadros acústicos, enfim, tem uma infinidade muito grande de materiais. Trabalhamos também com portas e janelas, atenuação. Trabalhamos com equipamentos também para atenuação de ruído na área industrial, né, silenciadores, entre outros. Desenvolvemos também projetos na área da acústica residencial, comercial e industrial, simulações computacionais e medição de ruído, medição de norma de desempenho. Então, esse é o nosso trabalho que a gente faz aí na região de Londrina. O telefone está passando aí. Aí o DDD do 61 é o Antônio Marcos, que também está em Brasília, fazendo um excelente trabalho. É um grande projetista e construtor aí, que eu sei. Eu queria saber se você ainda arruma tempo aí, né, para poder fazer alguma coisa para você, porque a agenda sua aí, eu vi que é corrido, mas a gente se organiza aqui, né, e dá um jeito. Dá um jeito, é bem corrido. E você, Antônio Marcos, aí em Brasília, você também desenvolve projetos, né? Eu tenho acompanhado aí bastante seu trabalho. Nós temos um canal no YouTube, né, para poder divulgar também um pouquinho do nosso trabalho. Temos o nosso Instagram, que depois o Fábio vai deixar aí, né, para vocês aí. Nós atendemos Brasília, Goiânia e região aqui, e somos uma empresa de engenharia, né, há mais de 15 anos no mercado. Eu sou engenheiro eletricista, mas com ênfase aí em telecomunicações, eletrônica. Gosto muito dessa área de acústica, porque eu vim da área de telecomunicações, né? Eu fui engenheiro da Anatel, onde a gente desenvolvia muito a questão das radiofrequências, nós trabalhávamos muito com isso. Eu me identifiquei muito com a questão da acústica, porque a acústica também, propagação de ruído, tem a ver com frequência, né? Então, houve aí uma identificação muito grande, ao qual eu estou nessa área aí há mais de 15 anos. A gente desenvolve projetos, também soluções acústicas para os nossos clientes, né? E também fazemos, além da área acústica, fazemos também obra, reformas, instalações na área de engenharia, segmento de engenharia, né? Então, se você tem um problema, quer construir a sua casa, nós construímos a sua casa. Se você quer construir a sua casa e também que ela fique silenciosa, sem barulho,
também fazemos isso aí. E a gente vai deixar o nosso contato aí, o Fábio já deixou no rodapé, para que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente possa estar divulgando aí e levando até vocês aí. Exatamente, eu deixei aí, ó, a Angelcom, né, que é as redes sociais aí da empresa, né, e também deixei aí a Fest Consultoria, que também temos as redes sociais, estamos sempre postando alguma coisa aí relacionada à acústica, problemas, e esse é o nosso trabalho, tentar ajudar a população aí na resolução de problemas referente ao ruído, né, Antônio? Então, pessoal, nós vamos encerrando a nossa live, já são 1h15 de live, né, Fábio? Eu acho que a gente conseguiu... Deu 1h10, eu estou vendo no cronômetro aqui. 1h10, olha aí, nós tínhamos combinado 1 hora, então 10 minutinhos a mais, né? Mas aí, Fábio, né, deixo você à vontade para suas considerações aí. Eu queria agradecer, né, esse vídeo depois vai ficar gravado aí nas nossas redes, então é importante, viu, Antônio Marcos, eu já recebi algumas demandas, eu falo, eu assisti um vídeo seu lá, não sei de onde, e é interessante, né, isso vai passando, vai auxiliando as pessoas e vai criando uma consistência, né. Então, esse vídeo vai ficar aí tanto nas redes sociais da Angelcom, quanto da Fast Consultoria, e o objetivo aí é auxiliar, né? Eu agradeço aí a participação de todos, muito obrigado aí pelo convite, e até uma próxima. Tá ok. Obrigado, pessoal, né, pela oportunidade aí de estar com vocês mais uma live, e espero que a gente tenha contribuído aí, né, para a conscientização e o conhecimento de vocês na questão da acústica, e que todos vocês tenham um excelente carnaval. Até a próxima. Valeu, obrigado. Bom. Até a próxima. Bom carnaval aí. Com muito silêncio. Isso. Valeu, obrigado.